Então, meus queridos, este é o material do nosso terceiro encontro formativo da nossa trilha Saeb, que era para ter sido apresentado no dia 13/3. Porém, vocês lembram que neste dia houve aquele encontro com a professora Shirley, a professora Evaneuda, onde elas apresentaram, a Evaneuda apresentou os resultados do SAEP, algumas devolutivas, né, do primeiro mini-teste, os resultados do primeiro mini-teste, e aí nós não tivemos encontro de mentor-orientador nessa semana, certo? Então, essa aqui seria a nossa pauta da semana. Como vocês já sabem, toda semana nós estamos trabalhando com os gêneros textuais que aparecem, né, no material do mês e que são os gêneros que estão aparecendo aí na matriz de referência, né, naquela matriz lá dos níveis, né, nos níveis de proficiência, tá? Então, para esse encontro, a pauta é sobre os gêneros letra de música e notícia. Então, a nossa conversa seria, né, e será agora sobre as características do gênero letra de música e notícia, as habilidades de leitura associadas a esses gêneros que estão sendo e que serão trabalhadas, né, março e abril, e as operações cognitivas associadas às habilidades relativas a esses gêneros, né? Qual é o objetivo do encontro? Apresentar o material da formação com o modelo didático dos gêneros letra de música e notícia, com as habilidades a eles associadas, de acordo com a escala de proficiência do SAEB. Planejar o encontro com os regentes do dia 20/3, que no caso não aconteceu para todo mundo, né? Somente para alguns que têm as turmas online, né? Para quem tem as turmas presenciais, ainda não iniciamos as formações, certo? Como o início das formações com os regentes atrasou, então essa pauta aqui ela vai ser jogada um pouquinho mais lá para frente, né? Era para ser, no caso, para o dia 20, só que o dia 20 foi o primeiro encontro, no caso, o dia 13, né? O primeiro encontro que vocês tiveram, era para ter tido com os regentes, não tiveram, foi adiado para o dia 20, tá? E o dia 20 foi só aquela apresentação inicial e a apresentação do material didático, certo? Então, os outros dois gêneros que nós trabalhamos no nosso encontro passado, que foi sobre tirinhas e histórias em quadrinhos, né? Vocês vão juntar com essa pauta aqui para trabalhar em um próximo encontro, mas ainda vou passar essas informações melhor para vocês, certo? Para a nossa reflexão inicial, né, como o nosso encontro seria online, eu selecionei essa música porque, como nós vamos trabalhar o gênero música, nada melhor do que uma música para a gente fazer essa reflexão inicial, né? E, na verdade, eu escolhi essa música nem é para a gente fazer, de fato, uma reflexão, mas sim para que a música cumpra com um dos seus grandes objetivos, né? Que é mesmo o fato de eu ouvir, né? Apreciar, me deleitar com a letra de uma música, com a melodia, com a letra. E então eu escolhi essa música que eu gosto muito. Ela vai ficar aqui de sugestão, mas se vocês quiserem escolher uma outra reflexão, uma outra música, uma frase, um poema, fiquem à vontade, tá? Então é a música Vilarejo, da Marisa Monte, porque é uma cantora da qual eu gosto muito. Então, como não estamos aqui no nosso momento online, eu não vou colocar a música, mas quem quiser depois colocar para ouvir, né, fica à vontade, tá? E aí a gente inicia aqui com o gênero textual letra de música. Como nós estamos lidando com professores de terceira série, né, a gente sabe que são professores que geralmente têm uma experiência muito grande na educação básica, né, nós não vamos ficar aqui esmiuçando detalhes do gênero, mas é mais para trazer mesmo um norte, né, alguns tópicos aqui que podem ser abordados em sala de aula que possam facilitar o trabalho com o gênero textual. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar do gênero letra de música, né, que pode preliminarmente entender a canção, letra de canção ou letra de música, como um gênero discursivo sincrético, né, secundário, oral, pertencente à esfera artístico-musical,
Seu sincretismo decorre da sua relação com a esfera de produção, já que a canção é formada por uma materialidade verbal, letra, e por uma materialidade musical, formada por melodia, ritmo, harmonia. Então, esse tópico aqui ele é importante porque todos os gêneros que nós formos trabalhar daqui para diante, nós sempre iremos nos pautar por esses 4 aspectos, né? Condições de produção, conteúdo temático, plano global e estilo. Então, em todos os gêneros que trabalharemos daqui para frente, nós falaremos sobre esses 4 aspectos aqui, essas 4 dimensões que a gente chama de modelo didático do gênero. Até mesmo para facilitar a compreensão e didatizar melhor o estudo do gênero. Ou seja, quando eu estudo o gênero pautada em alguns aspectos, em algumas dimensões, eu foco melhor nesses aspectos, nessas dimensões, e aí isso facilita, né, didatiza melhor a compreensão do gênero. Então, nós estudaremos condições de produção, conteúdo temático, o plano global e o estilo de cada gênero. No caso da letra de música, da letra de canção, né, as condições de produção do gênero apresentam elementos comuns como propósito comunicativo do autor, o público-alvo, o meio de circulação e o contexto histórico, social e cultural, além das normas linguísticas específicas. Então, a gente percebe aqui vários aspectos, né, que fazem parte dessas condições de produção do gênero letra de música. Por exemplo, né, exemplos que contemplam essas condições de produção. O interlocutor. Então, nós sabemos que principalmente nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas sempre foi, né, o interlocutor, ele é um elemento, né, que é visado ao se produzir uma letra de música, ou seja, o interlocutor, o perfil do ouvinte, o perfil do interlocutor é visado em relação à condição de produção da letra de música, né? Também nós temos o propósito comunicativo ou o objetivo dessa música, o suporte ou os meios de circulação, o contexto de produção, por exemplo, o tempo, o espaço, a cultura. Então, todos esses elementos aqui, eles estão relacionados e eles condicionam a produção das músicas, né? Por exemplo, aqui o interlocutor visado, né? O público-alvo da letra de música é composto por pessoas que apreciam o estilo musical a que a letra se vincula e o modo de vida que ela representa. O objetivo a ser atingido através desse gênero também está intrinsecamente relacionado ao estilo musical do leitor ou do ouvinte, né? E os suportes, em que suporte esse texto vai ser veiculado? Principalmente hoje, nós temos as plataformas, né? Principalmente as plataformas digitais, mas outros suportes mais tradicionais também podem aparecer aí, como em alguns livros didáticos, né? Em alguns meios de comunicação, plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, né? Então, hoje, o suporte desse gênero está muito vinculado à esfera tecnológica. Outro aspecto aqui a ser analisado é o tempo, o espaço e a cultura. Ou seja, todo gênero representa um momento histórico, bem como a maneira de olhar do seu produtor. Assim também a música traz a vivência de cada época, ou seja, o modo de viver naquele momento de produção, né? Então, isso fica muito claro quando a gente analisa as músicas, né, um pouco mais antigas aí lá das décadas de 60, 70, 80, e quando a gente analisa as letras de música dos dias atuais, né? Então, isso fica bem nítido, bem claro que essas letras de canção, elas representam bem a época, né, e o modo de viver de cada momento em que ela é produzida. Por exemplo, aqui, né, para exemplificar, a gente trouxe essa letra que é da música Cálice, de Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento. Então, como a gente pode ver, né, nessa música, o primeiro verso, que é Pai, afasta de mim este cálice, né, vem de uma passagem bíblica, como é de conhecimento de todos, né, que diz o seguinte, vem de Pai, se queres, afasta de mim este cálice, né, Marcos 14 ao 36,
Com uma pequena alteração, a referência é feita de um jeito interessante e aparentemente católico, mas na verdade é uma crítica ao regime, né? Então, quando ele diz, afasta de mim esse cálice, a palavra cálice, que seria, né, referente ao cálice de vinho, aqui, na verdade, representaria o ato de se calar, né? Ou de não poder ir contra, né, ao regime vigente na época, que era o regime militar. A ideia central de Cálice nada mais é do que um jogo do compositor para driblar a censura, inclusive a metáfora do cálice só é utilizada no refrão e em poucos versos. Então isso, né, faz parte, está relacionado ao contexto histórico ao qual a música faz parte. Afinal, cálice, na verdade, é cálice, ou seja, em pai, afasta de mim este cálice, Chico pede que possa se expressar em paz, né? Ou seja, afasta de mim essa censura em que eu tenha que me calar. Conteúdo temático, né? Quais são geralmente os conteúdos temáticos das letras de canção? A temática abordada nesse gênero é relacionada ao seu estilo. Entende-se por estilo musical a forma como uma música é categorizada e classificada de acordo com suas características. É uma subdivisão ou classificação mais restrita de um gênero musical. Então, isso vai depender muito do estilo musical da letra, né? Enfim, então, o conteúdo temático está relacionado muitas vezes a esse estilo musical, como é bem sabido de todos nós, né? Então, por exemplo, em letras de rock, a gente tem aí conteúdos de protesto, de denúncia, né, de moldar comportamentos, estilos de vida. No sertanejo já é de retratar a região sertaneja, a vegetação, a condição climática, né, o ser humano que vive lá, relacionado com o seu estado subjetivo, com o estado subjetivo do eu lírico, dentre outras coisas que a gente sabe também. A bossa nova, por exemplo, modernizar, internacionalizar a música popular brasileira, né? O MPB, que é contar a história do povo, expressar o descontentamento social político, engajar a sociedade. O forró, divulgar a cultura brasileira, principalmente da região Nordeste, né? O samba, celebrar a cultura afro-brasileira e assim por diante. O plano global agora, né, do gênero, que é exatamente a estrutura desse gênero. As estruturas são extremamente importantes em todas as formas de arte, não apenas a música, né, uma vez que elas estabelecem padrões de organização do texto, ou seja, como as partes se distribuem e se relacionam. O gênero letra de música apresenta os seguintes componentes em sua estrutura: versos, refrão e a ponte, né? Então, esses elementos aqui são elementos característicos, né, elementos composicionais característicos de uma letra de música. Os versos, por exemplo, né, como todo mundo já sabe aqui o que são os versos, e a gente destacou essa canção, que é Girassol, de Priscila e Whindersson Nunes, onde ela diz, né, se a vida fosse fácil, como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Então, aqui nós temos os versos da música. O refrão, né, que é aquela parte, uma das partes mais importantes, que tem aquele objetivo de cativar o público, fazer as pessoas cantarem exaustivamente, né, que é quando ela repete aqui de frente para a luz, repete esses versos aqui, né, e a ponte, que traz uma sensação de novidade ao final da música, ou seja, em vez de um outro verso após o segundo refrão, muitos compositores apostam em uma ponte, que seria um trecho mais curto, com algumas mudanças de sonoridade, que prepara o ouvinte para uma nova repetição de refrão, né? A ideia, nesse caso, é simplesmente quebrar a música e trazer algo novo mesmo, que é quando ela diz aqui na letra da música: eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. É importante, né, no momento em que estiver trabalhando esse gênero, a gente trazer essas músicas para ouvirmos, né, para dar um sentido maior aqui ao que a gente está apresentando. E aqui o estilo do gênero, né, a canção tem traços comuns com o gênero poema e vice-versa, né? Então aqui tem uma citação que fala basicamente sobre isso. Aí eu vou passar aqui mais rapidinho, né? Aqui, por exemplo, quando a gente diz que dentro desse estilo, né, ele tem traços comuns com o gênero poema, a gente pode ver aqui também que a função poética, né, que emana aí
da letra de canção, e a gente pode perceber claramente aqui nessa letra que a gente usou como exemplo, né, enfatiza a forma estética e expressiva da linguagem, buscando criar impacto emocional e estético no receptor da mensagem, né, evidente nessa letra de música aqui, a presença de metáforas, né, algumas referências, alguns trocadilhos, então tudo isso fazendo parte aí da função poética da linguagem. E aqui, por fim, a gente tem algumas orientações, né, para o professor sobre a abordagem didática do gênero letra de música. Essa parte aqui também é uma parte que vai sempre aparecer nos materiais, né, sobre cada gênero. Algumas orientações, como o professor pode fazer essa abordagem do gênero letra de música, tá? Vou passar aqui mais rapidinho para o vídeo não ficar tão grande, vocês podem dar uma lida depois, né? Aqui mais alguns tópicos. Interessante analisar a letra de música, pautando-se nas condições de produção dos textos, destacando a relevância, né? Enfim, são vários aspectos que podem ser abordados, né, didatizados pelo professor na análise desse gênero. Aqui mais um exemplo de letra de canção, certo? Alguns questionamentos, né, que podem ser feitos também para trabalhar o gênero em sala de aula, né? E aqui, nesse tópico, nós temos as habilidades de leitura contempladas no material didático de Márcia Abril relacionadas ao gênero letra de música, ou seja, onde é que no material eu encontro o trabalho com esse gênero, né? Então, aqui a gente tem lá no nível 1 e no nível 2 da escala de proficiência, nós temos duas habilidades que se relacionam diretamente com o gênero letra de música, que é o nível 1 e o D3, inferir o sentido de palavras em letra de música e em reportagens, reconhecer as relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letra de música e crônica. Então, são as duas habilidades em que aparecem nos níveis, na escala de proficiência, né, sobre o gênero letra de música, né? Isso aqui também tá lá do material didático, né? E aqui um trecho de uma aula em que é abordado sobre o gênero letra de música e notícia, que é na semana 3 do material. Que aí a gente tem aqui a letra, né, da canção Girassol, que foi utilizada para ilustrar, e 2 exemplos de questões em que aparece o gênero letra de música. E aí, passando aqui agora para o gênero textual notícia, né, como é um gênero muito comum, muito do dia a dia, muito trabalhado já, né, incansavelmente aí por nós, professores da educação básica, tá? É de conhecimento de todos. A gente vai dar aqui uma breve pincelada, né? Então, aqui tem uma citação do Marcuse sobre questão dos gêneros textuais, né? Novamente, aqueles 4 aspectos da dimensão do modelo didático, que a gente vai trabalhar em todos os gêneros, condições de produção, né? Do gênero notícia. Então, é o conjunto de fatores que influencia a criação e a estrutura de um texto, que inclui o propósito comunicativo do autor, público-alvo, meio de circulação, contexto histórico, enfim, tudo isso que a gente já conhece, né? Exemplos que contemplam as condições de produção: veículos, jornais, revistas, plataformas digitais, né? Então, sempre trazendo também aqui a questão do meio tecnológico, porque hoje é indissociável, né, do nosso estudo. Agências de notícia, né, o produtor do texto também, que faz parte aí das condições de produção, o objetivo do gênero, o perfil do leitor, o suporte, sensacionalismo versus imparcialidade, implicações do controle de informações. Então, todos esses aspectos aqui estão, né, dentro aí, fazem parte das condições de produção do gênero notícia. Conteúdo temático, né? Quais são os conteúdos temáticos mais recorrentes nesse gênero, né? Então, os conteúdos estão diretamente relacionados às informações objetivas e relevantes sobre fatos recentes e de interesse público, e a principal característica do gênero é a busca pela atualização constante. Como nós sabemos, o gênero notícia é aquele gênero que é meio que instantâneo, ele tem que ser sempre algo novo, né? Então, o que se observa dentro do conteúdo temático do gênero notícia? Relatos de transformações, deslocamentos ou enunciações observáveis no mundo e consideradas de interesse para o público, né? Assim como as proposições essenciais da notícia dão conta de transformações da ordem do fazer, né? O deslocamento da ordem do ir ou enunciações da ordem do dizer.
enunciações instantâneas, fatos que a todo momento acontecem e influenciam diretamente na vida social, né? Categorias do conteúdo temático. A gente pode dizer que a gente pode ter uma notícia sobre política, né? Uma eleição, por exemplo, uma notícia sobre saúde, lançamento de uma vacina, uma notícia sobre o esporte, a vitória de um time, uma notícia sobre economia, variação do índice econômico, uma notícia sobre crimes, né? Descrição de atos violentos. Então, são várias essas categorias de conteúdo temático. Em relação ao plano global, né, caracterizado pela estrutura objetiva, muito bem organizada, com o intuito de apresentar as informações de uma forma clara e acessível ao leitor, né, o formato da pirâmide invertida, que todos nós sabemos, né, que facilita a compreensão do leitor. Então, dentro dessa forma composicional, nós temos uma estrutura, né, que segue a perspectiva de quem conta a notícia, a presença do lead, que é aquele primeiro parágrafo, né, o parágrafo inicial da notícia, o título, que é importante também, importante que ele seja chamativo, né, e informativo, que chame a atenção do leitor, o corpo da notícia com os detalhes e o fechamento, né, da notícia. E o estilo refere-se à forma e aos recursos utilizados na redação do texto. O estilo jornalístico é essencial para garantir que o leitor compreenda rapidamente o conteúdo da notícia e tenha acesso às informações mais relevantes sobre o evento ou a situação reportada. Né? Então, os estilos da linguagem, por exemplo, marcas de impessoalidade, como pronome oblíquo, uso de passivas e analíticas, né? Uso da terceira pessoa, visto que a notícia tem que ser algo mais impessoal e imparcial, existência de enunciados, né? Uso do modo imperativo, presença de verbos no presente, grande presença de palavras que indicam precisão, tais como numerais, quantificadores, né? Porque tem que ser algo bem objetivo, bem preciso, uma linguagem clara e objetiva, coesão e coerência, uso de dados e fontes confiáveis. E aqui algumas orientações para o professor, né? O gênero notícia é um dos mais consumidos, então desempenha um papel muito importante na difusão de informações e na formação da opinião pública, né? Então, para os professores, compreender a estrutura e funcionamento é fundamental para promover uma leitura crítica e capacitar os alunos a produzirem textos coerentes e informativos, né? Ou algumas outras orientações que eu vou deixar aqui o quadro para vocês darem uma lida. Alguns benefícios, né, do trabalho com o gênero notícia também, desenvolvimento da leitura crítica, melhora na produção escrita e produção textual, compreensão dos elementos da comunicação, desenvolvimento da capacidade de análise, envolvimento com a atualidade, né, dentre outros. E aqui a gente tem a sugestão de uma atividade prática, né, da participação dos professores. Então, por exemplo, separar os professores em 2 grupos, separar 2 notícias para apresentar na formação, escolher um representante de cada grupo que irá ler a notícia, os demais irão apontar as características do gênero que foram estudados, né, e discutir como a atividade pode ser adaptada para os alunos, destacando a importância da análise crítica da informação. Então, essa era a pauta da nossa formação. Obrigada.